Hello guys, how's it going? Como vocês estão? Bom, a aula de hoje vai ser sobre o verb to be. Então, vem comigo e bora aprender. O verb to be, ele é um verbo muito estudado nas escolas, né, nos cursos de idioma. Então, muitas pessoas iniciam por ele. Por quê? Porque que ele tem dois significados e nas conjugações verbais, dentro dos tempos verbais básicos, ele tem mais conjugação do que os demais verbos, tá? Então, ele acaba sendo mais estudado por essa razão, tá? O verb to be, ele significa ser ou estar, ok? Então, olha só, a aula de hoje será o verb to be no present, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai entender o verbo to be? Nós vamos começar estudando sobre os pronomes, ok? Então, o que são pronomes? São palavras utilizadas, criadas para substituírem outras palavras. Nesse caso, nós estamos estudando sobre os subject pronouns. A gente vai revisar os pronomes sujeitos, ou seja, aquelas palavrinhas que substituem nomes ou o sujeito da oração. Tudo bem? Então, vamos lá. I, repeat, I, que significa eu. You, que significa você. He, que significa ele. She, que significa ela. It, que significa ele ou ela. Neste ponto, é importante ressaltar que o it, ele vai ser utilizado para expressar ele ou ela para coisas ou animais no singular. Eu não posso, se eu estiver me referindo a os cachorros estão latindo, eu não posso falar it, porque eu estou falando cachorros no plural. Aí eu tenho que usar outro pronome que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Então, it é ele ou ela para coisas ou animais, tudo bem? Nós também temos we, que significa nós, o you, que também pode ser vocês. E aí começam algumas dúvidas. Como que eu vou saber se o you é no singular ou no plural? Bom, todas as palavras elas acontecem em um contexto, tá ok? E esse contexto vai proporcionar para o ouvinte ou para o leitor subsídios e informações necessárias para saber se esse you é singular ou plural. Tudo bem? Além do you, a gente também tem o they. Lembra que eu falei para vocês que se a gente estiver falando no plural, a gente utilizaria outro pronome? Pois é, o they é eles ou elas, para pessoas, coisas ou animais. Então, se eu estiver falando os cachorros estão latindo, they are barking, ok? Então, dúvidas até aqui? Se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam, deixem no comentário. E aproveito para pedir para vocês, não esqueçam de compartilhar, curtir, ativar o sininho, e é isso aí, tudo bem? Então vamos lá, os pronomes são esses, os subject pronouns são esses daqui. I, you, he, she, it, we, you, they. Tudo bem? Ótimo, agora que a gente já revisou os pronomes, a gente vai para os queridos, almejados e desejados verbo to be. Então vamos lá aprender. O verbo to be, ele é dividido no presente em 3 grupos. E esses grupos, eles são muito certinhos, eles não se misturam, tá? Então, o primeiro grupo é o am, que a gente utiliza sempre com o pronome I.
I am, ok? Então, se eu quiser falar eu estou, I am. Eu sou, I am. Tudo bem? Beleza. Nós temos are, que a gente vai utilizar sempre com os pronomes you, we ou they. Tudo bem? Eu não posso utilizar I are, por exemplo. Então, eu tenho que saber esses grupinhos aí, muito decorado na minha cabeça. Am é só para I, are é para you, we, they, e o is para he, she, it. Tem muitos professores, inclusive eu mesma já utilizei isso em aula, que o verbo to be, quando os professores perguntam qual que é o verbo to be, os alunos têm a tendência a falar, o verbo to be é I am, you are, e aí eu falo, não! Não! Não é. O verbo to be é só am, are, is. Eu não sou plural, você... Quer dizer, eu não sou plural, óbvio, né? Mas eu não sou verbo, você não é verbo, nós não somos verbos. Então, o verbo é só am, are, is. Tudo bem? Isso daqui é pronome. Beleza? Got it? Então, muito bem. Ou a gente também pode dizer que o verbo to be é o amareis, ok? É o nosso amareis, é o verbinho do amor, muito cuti-cuti, muito fofo, e que vocês estão já aprendendo aqui, e não vai ter mais dúvida, ok? Se tiver, pode reassistir esse vídeo, não tem problema nenhum. Então, olha só, vamos de novo. Verbo to be no presente é dividido em 3 grupos. Am, are, is. Am para I, are eu vou usar para you, we, they, e is eu vou usar para he, she, it. Ok? Agora, olha só, como que eu monto perguntas com o verbo to be? Vamos lá. The verb to be comes before the pronoun, or, if you prefer, the subject. Então, o verbo to be ele aparece antes do pronome, ou, se vocês preferirem, do sujeito. Tudo bem? Então, a gente vai usar sempre am, are, is, ou depois, um deles, né? E depois do am, are, is, a gente vai utilizar um pronome, ou um nome de alguém, ou nomes, plural, né? E depois um complement, que é o restante da frase. Por exemplo, is he happy? Repitam comigo aí. Is he happy? Muito bem. Is é o verbo to be, he é o pronome, happy é o complemento. Tudo bem? Como que eu respondo uma pergunta dessa? Is he happy? Bom, basicamente a gente tem dois tipos de resposta, certo? A afirmativa, que a gente sempre começa com yes. Depois a gente coloca o he. Então vai ficar yes, he. E depois do he a gente põe o is. Então, yes, he is. Is he happy? Yes, he is. O que aconteceu aqui? Eu simplesmente troquei de posição. Tudo bem? Então, is he? He is. Perceba que aqui no slide a teacher já colocou colorido em cores diferentes e as setas das cores correspondentes para que vocês entendam que é necessário essa troca. Tudo bem? Em pergunta, o verbo vem antes e na resposta ele vem depois do sujeito, depois do pronome. Tudo bem? Se a pergunta é, is he happy? Ele está feliz? Sim, ele está. Isso é uma resposta curta. Se eu estiver falando de uma resposta longa, eu vou falar, yes, he is happy. Tudo bem? Yes, he is happy. Try to repeat. Vamos repetir? Yes, he is happy. É meio trava-língua, né? Mas tudo bem. E se ele não estiver feliz? Como que eu posso responder? Bom, é só trocar o is por isn't e o yes por no. Então, vamos lá. No, he isn't happy, ok? Esse T, ele tem um som muito fraquinho, tudo bem? Então, na hora que a gente for pronunciar, fica no, he isn't happy. Percebe que esse T a gente quase não pronuncia, tá? Então, no, he isn't happy, ok? No, he isn't happy. Então, depende muito da entonação que a gente quer colocar. I'm not happy, Bob. Not happy.
happy. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Vamos ver mais exemplos. Are they 15 years old? Então, eles ou elas têm 15 anos de idade? Affirmative answer, yes, they are. Negative answer, no, they aren't. Ok? Perceba que aqui a gente trocou de lugar. A pergunta ficou are they? E na resposta they are. E na negativa, they aren't. Então, isso daqui é um momento, se vocês quiserem até tirar uma foto, tirar um print da tela, é importante, tá? Na afirmativa, o verbo to be fica I am, you are, he, she is, it is, depois we are, depois they are. Na negativa, I am not, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, and they aren't. E na interrogativa, a gente coloca essa palavrinha para frente. Am I? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok? Questions? Não? Então, essa é a parte do verbo to be, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, quiser tirar dúvidas, é só ir colocar nos comentários que eu venho aqui e explico de novo, eu explico por lá pelos comentários, tá bom? E não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com os amigos. E eu deixei essa frase porque é algo muito importante, né? Muitas vezes a gente protela os nossos estudos. E às vezes a gente tem um sonho de falar inglês, um sonho de desenvolver algum idioma, começar a falar algum idioma, e aí eu deixo essa frase para motivá-los. Pare de sonhar e comece a fazer. Beijo!